Olá, temos aqui um problema. Bia comprou um pacote de biscoitos e comeu um sétimo do total. Em seguida, sua amiga Cris comeu um sexto do que ainda havia no pacote e Marcos comeu a metade do que havia ficado, restando ainda no pacote 15 biscoitos. O total de biscoitos desse pacote era 49, 42, 35, 32, 28. Bem, essa questão tipicamente de razão, né? Tem razão em relação ao total. O total a gente chama que é 100%, ou seja, 1. Eu fiz aqui um exemplo, por exemplo, eu peguei aqui supor que aqui seja um pacote de biscoito, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes idênticas, iguais. Então eu tenho 11 partes. E dessas 11 partes, eu marquei 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu escolhi aqui 5 sobre 11. Perfeito? 5 sobre 11. Aí vamos supor que eu vou comer isso aqui, 5 sobre 11. Exatamente essas daqui. Depois de comer esses 5 sobre 11, vão me restar essas outras aqui, que são 6 sobre 11. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, inicialmente eu tinha 1, que era 100%. Eu comi 5 sobre 11. Quanto me resta? Me resta 1, que é o que eu tinha inicialmente, menos 5 sobre 11. E esse tipo de raciocínio a gente vai empregar aqui na resolução da questão. Veja bem, o pacote de biscoitos, a fração completa é o número 1, como eu havia dito. Bia comeu um sétimo, como diz o enunciado, do total, né? Então, se Bia comeu um sétimo do total, se eu tinha 1, vai sobrar 1 menos um sétimo. Fazendo isso aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, aqui tem o número 1 embaixo, né? Mesma coisa, tem o número 1 embaixo. Vai ficar 7 dividido por 1, 7 vezes 1, 7, que é esse aqui, menos 1, isso dividido por 7. Isso aqui dá igual a 7 menos 1, 6 sobre 7, 6 sétimos. Bem, isso é o que me sobrou. Mas agora é o seguinte, Cris comeu um sexto do que ainda havia. Ora, o que havia era o que sobrou. Ora, se Cris comeu um sexto, então pega aqui um sexto, multiplica por 6 sétimos, que era o que sobrou, para saber quanto Cris comeu. 1 vezes 6. Né? Mas aqui vai ser fácil, eu posso cortar esse 6 com esse 6. Né? Aí então vai sobrar só um sétimo, que é esse daqui, certo? Bem, continuando aqui a resolução da questão. Então o que é que sobra? Se ela comeu um sétimo e eu tinha inicialmente 6 sétimos, vai sobrar 6 sétimos menos um sétimo. Como o mínimo último comum aqui já é igual, não precisa fazer, obviamente os números são iguais. Então eu boto 6 menos 1, daria 5 sobre 7, que é o que sobrou, após Cris ter comido um sexto do que havia anteriormente. A partir disso, Marcos comeu a metade do que havia ficado. Ora, então é o seguinte, Marcos comeu a metade, metade é um meio. Então é o seguinte, na prática, é 1 meio vezes 5 sétimos. Aqui é vezes, certo? 1 vezes 5 dá 5 vezes 7, 14. Então Marcos comeu 5 sobre 14. Bem, quanto é que existia inicialmente? 5 sétimos, olha, foi que sobrou. Então seria 5 sétimos menos 5 sobre 14, que foi isso que o Marcos comeu. Tirando o mínimo comum, dá 14. 14 por 7 dá 2, 2 vezes 5, 10. Aí ficou 14 por 14 dá 1 vezes 5, 5. Ficou 10 menos 5 sobre 14. 10 menos 5 dá 5, 5 sobre 14. Então, do total de biscoitos, que era 1, sobrou apenas 5 sobre 14. Perfeito, pessoal? 5 sobre 14. Bem, a partir disso, o enunciado fala o seguinte, que restando ainda no pacote 15 biscoitos. 15 biscoitos não significa que esse resto em forma fracionária, em forma dessa razão, corresponde a 15 biscoitos. Aí o que é que eu faço? Olha, eu faço exatamente isso aqui. Olha. 5 sobre 14 vezes Z, vamos supor que é o total de biscoitos, é igual a 15. Ou seja, se eu tenho um total de biscoito em quantidade, se eu multiplicar por 5 sobre 14, que é a fração remanescente ou a razão remanescente, vai dar igual a 15. Então aí eu faço o 14 multiplico por 15 e o 5z por 1, que aqui é a mesma coisa que tem 1 embaixo, né? Ficou 5z igual a 15 vezes 14. 15 vezes 14 foi o que eu fiz aqui, ó. O 5 eu passo para cá dividindo pelo 15, aí 15 por 5 dá 3, ficou 3 vezes 14. 3 vezes 14 dá igual a 42 biscoitos, que seria a nossa resposta, que seria o item B de bola. Vamos verificar lá.
Aqui nós temos B de bola 42. Né? Eu gostaria de agradecer a atenção e até a próxima.